Fundamental para os dias atuais é se estabelecer o equilíbrio, seja no ambiente de trabalho, dentro do lar, com a família ou amigos. Todos nós precisamos ter o equilíbrio em nossas vidas. O equilíbrio é a base para que a gente possa viver melhor e ter condições de futuro que envolvam a saúde e o bom desenvolvimento social e econômico nosso, de nossa família e daqueles com os quais temos relações diárias. Pensando nisso, hoje nós vamos falar com a psicóloga e pedagoga Silvia Rezende. Ela tem mais de 25 anos de experiência, formação em terapia cognitivo-comportamental, é também coordenadora da Clínica Lares e psicóloga colaborativa de projetos da Faculdade de Medicina da USP e do Hospital das Clínicas. Vamos falar sobre saúde mental e também sobre inteligência e equilíbrio emocional. Seja bem-vinda. Agradeço muito, obrigada. Silvia, então eu falei abertamente aqui do que a gente vai tratar hoje. Eu falei superficialmente das funções que você desenvolve, mas ninguém é melhor do que você para falar melhor do seu trabalho. Fala um pouquinho para a gente da Silvia Rezende. Então, eu sou psicóloga, tenho 25 anos de carreira, né? Tô comemorando agora 25 anos. Eu atendo na clínica e participo dos projetos, né? Entre os projetos que eu estou desenvolvendo agora, junto com o Hospital das Clínicas, tem a depressão em idoso. Nós estamos fazendo um programa de psicoeducação justamente para isso, porque tem aumentado muito o número de pessoas idosas e eu participo de um ambulatório também lá, que trabalha com refugiados, com surdos, com pessoas que efetivamente precisam da questão psiquiátrica, porque eu falo que o casamento da psicologia com a psiquiatria é muito benéfico. Muito importante hoje o profissional ele elencar os graus de responsabilidade da sua área, não só se limitando àquilo o que ele estudou, mas também procurando outras áreas que estejam próximas, que tragam mais conhecimento, né? Porque, na verdade, a gente tem que ter não só o conhecimento, mas também a prática, né? No sentido de estar lidando com os pacientes, percebendo as demandas e trabalhando principalmente com essas questões, né? Porque às vezes as pessoas acabam não percebendo que a psicologia, ela não é só no consultório, ela está em todo lugar, ela está na escola, ela está na empresa, ela está nessas questões do hospital. Então, a psicologia, ela é muito abrangente. Então, trabalhar com as pessoas é aprender como as pessoas estão lidando com situações. E eu acho que agora, por essa coisa que a gente vai falar hoje do equilíbrio emocional, uma das coisas que a gente mais precisa trabalhar é a depressão. E uma das coisas que a gente menos percebe, às vezes, é a depressão nos idosos. Né? Porque é uma situação mais complicada nas pessoas hoje. Por exemplo, a depressão em adolescentes também é uma coisa que a gente acaba ouvindo, automutilação, uma série de coisas. A depressão em geral. Então as pessoas estão adoecendo muito. Né? Então, às vezes, as pessoas até fazem cursos e uma série de coisas, mas eu falo que você precisa ir muito profundo nas dores humanas. Né? Então, a psicologia ela ajuda muito nisso. E buscar o equilíbrio é entender tudo isso. Né? Perfeito. E por que dentro da psicologia você escolheu a área comportamental? Porque hoje, se você parar para pensar, as pessoas também elas precisam de respostas mais imediatas, né? No sentido de que, às vezes, as noções de eu faço terapia não sei quanto tempo, uma série de coisas. E eu gosto da análise do comportamento, né? Análise do comportamento no sentido de você analisar o que você está fazendo para você poder ver o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo isso, o que eu estou sentindo. E se não está me fazendo bem, como é que eu posso mudar? Perfeito. Né? Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela me ajuda a entender a questão do meu pensamento, do sentimento, analisar o meu comportamento, a buscar uma inteligência emocional. Então, é nesse sentido que eu me aprofundei. Me especializei, faço cursos e acho que é uma área que ela está muito atuante agora, por exemplo, porque é um trabalho com ansiedade, com depressão, com transtornos de ansiedade, fobias, medos, então ela trabalha muito essa área. E justamente o que eu ia te perguntar agora, Silvia, muitos veículos de comunicação, seja mídias digitais, mídias impressas, a gente recebe uma série de informações de que a depressão é a doença do século. Por que as pessoas estão dando tanta ênfase nesse tema? Eu acho que é porque, primeiro, hoje ainda é tabu. Quando você fala sobre depressão, ainda existe todo um estigma, mas as pessoas estão conhecendo mais.
Mas eu acho que as pessoas acabaram elencando a depressão como uma coisa tão grande, mas muitas vezes os quadros depressivos eles estão ligados a quadros de ansiedade. Né? Então as pessoas precisam conversar e saber o que é, como é a ansiedade, quais são os sintomas, como é que você lida com ela. Porque é uma coisa importante, porque às vezes a pessoa acha que ela está ansiosa e às vezes chega muito no consultório, eu estou deprimida. Nossa, estou muito deprimida e tudo mais. Aí você vai fazer uma anamnese, você vai indicar para algumas vezes para um médico, um psiquiatra. Por isso que o trabalho da psicologia e da psiquiatria é um casamento. Né? Então, neste casamento, você percebe que a pessoa ela pode estar com um quadro de sintomas depressivos, mas ela apresenta um quadro de ansiedade muito grande. Ela tem sintomas de ansiedade, às vezes ela tem crises muito grandes. E nem sabe que é isso, né? Nem sabe. Então as pessoas chegam muito no consultório falando, olha, eu estou sentindo sintomas de pânico, e aí elas não têm noção de como começou aquilo, né? Então, o que acontece? A psicologia ela vai te ajudar a entender o que está acontecendo no seu corpo, a buscar entender como é que você pode lidar e buscar o equilíbrio. Porque, às vezes, eu falo que a gente não liga que um dia uma árvore foi uma semente, mas ela foi. A gente olha para a árvore e fala, uma árvore, a gente não imagina que um dia a própria ansiedade, ou estados depressivos, ou alguns transtornos psiquiátricos, eles tiveram um começo. A gente não vê. Então, às vezes, você está conversando com o paciente, ele fala, a minha primeira crise foi agora. Aí você começa a verificar, ele já está sentindo sintomas de angústia, de ansiedade há muito tempo. E ele não percebeu. Né? Porque, por isso que eu falo, você tem uma dorzinha de dente, aí você fala, vou tomar um analgésico, fazer alguma coisa. Aí quando a dor de dente aperta... É verdade. Não é verdade? Não tem para onde fugir, né? Você tem que ir correr. atrás de resolver o problema, né? Então, quando apertam essas coisas, que aí começa a afetar a sua vida, a sua rotina diária, é aí que as pessoas acabam indo procurar, né? Então, e é importante que elas procurem um profissional, um psicólogo que vá ajudá-las, um bom psiquiatra, que vá também entender todo o quadro, né? Então, eu acho que assim, a depressão, ela está muito presente hoje? Sim, mas eu chamo a atenção para a ansiedade. Eu falo, a gente precisa entender muito mais sobre sobre a ansiedade. Ela é um estágio que antecede a depressão. Pode ser que a pessoa esteja ansiosa e vá com sintomas depressivos e desenvolva uma depressão muito grande. Pode ter uma relação e pode não ter, mas o que eu acho é que às vezes a gente dá muita ênfase para os estados depressivos e esquece de falar sobre a ansiedade. Não fala muito sobre o estresse? Né? Fala bastante sobre o estresse, mas às vezes você não tem tantos textos, tantas posts sobre como é a ansiedade. Então, como é que é a ansiedade? Como é que é o medo? Porque hoje a gente tem medo de tudo, né? É verdade. A gente tem uma visão muito superficial sobre esse tema, por exemplo, como a ansiedade, né? Eu queria perguntar para você, Silvia, o que na sua visão, você que tem uma visão analítica, que está na prática do dia a dia trabalhando com isso, o que traz hoje mais estresse no ambiente social, no convívio social da sociedade? Eu acho que muitas coisas colaboram para essa questão da ansiedade, né? Eu falo que Facebook é uma coisa que colabora para você startar alguns estados, né? O WhatsApp e essa questão de como, o que as pessoas pensam, uma série de coisas vai colaborando para esse momento, ser um momento onde você tem medo. A violência, eu acho que a violência contribui, não é? Demais. Se você parar para pensar, hoje você tem um estado de constante violência, assim, de constante medo do que vai acontecer. Né? Então, você sai na rua, você tem medo, você tem situações que você fica no próprio trabalho e tem receio de você, outra pessoa vir, de emprego, de perder o emprego, por exemplo. É uma coisa que acontece hoje, né? As perdas financeiras hoje, a questão financeira, ela é uma coisa bem... que deixa a pessoa num start de ansioso, com medo. Por exemplo, se eu tenho filhos, eu tenho medo do que vai acontecer com eles. Se eu tenho pessoas que podem adoecer, eu tenho inúmeros medos que eles já existiam antes. Mas eu acho que hoje existe uma coisa que está potencializando tudo isso, as questões econômicas. Mesmo que a pessoa não esteja discutindo economia, nos assusta inúmeras coisas que são faladas, inúmeras coisas que você fala, não, será que vai acontecer isso? O que será que vai acontecer? É verdade. Nós tivemos um pico de estresse muito alto no ano passado, devido às eleições presidenciais e também
para os governadores, né, onde a gente viu afinco as pessoas se mostrando e indo para o embate mesmo com outras por conta de divergências de pensamento. Também a gente vê essa parte política influenciando muito no estresse hoje. Né? É porque, se você parar para pensar, hoje as pessoas falam sobre o que elas pensam, né? Elas falam, e essa questão política no ano passado trouxe muito isso de eu vou defender aquilo que eu acredito, né? Eu vou brigar, eu acho que eu estou certo, eu tenho medo do partido tal, do fulano tal, da pessoa tal. Então, acabou fazendo com que as pessoas tivessem um nível de ansiedade e estresse muito grande. Porque aconteceu uma coisa interessante, eu trabalho no consultório, eu atendo há muitos anos, mas eu tenho pacientes que chegaram ao consultório por problemas familiares relacionados a isso. Uma coisa que eu não tinha anteriormente, né? Então, por quê? Porque eu saí do grupo da família, porque eu tenho um churrasco para ir, eu não vou. Então, eu fico pensando o que eu falo e eu não falo. Então, aquilo gerou uma ansiedade, um medo, né, de julgamento, eu postei, aí o meu amigo questionou. Então, eu acho que essa questão trouxe muito o lado, às vezes, até nosso lado animal, porque a gente não pode esquecer que a gente tem um lado animal, né? E que quando você se sente ameaçado, a gente reage. É verdade. Não é? Verdade. A reação é muito natural. E esse grau de discussão dentro do ambiente online, dentro da internet, favoreceu para que as pessoas mostrassem as garras, porque atrás do computador todo mundo se sente mais à vontade, né, de falar do que pessoalmente. Eu acho que, por isso que eu falei, traz aquilo de mais profundo que tem, né, dentro de você. E aí, você tá certo, o outro tá errado, e eu acho que a gente perdeu muito essa coisa da empatia, né? Então, sobre o ponto de vista do outro, o outro também tá certo. Não é verdade? Porque eu olho uma situação e você olha a mesma situação. Do seu ponto de vista, você olha e fala, isso aconteceu assim. Aí eu olho e falo, não, isso aconteceu assim. Então, quem tá certo? Do ponto de vista da pessoa, os dois estão. Né? Mas eu acho que isso trouxe, no ambiente de trabalho, eu lembro que quando estava chegando perto das eleições, eu estava com uma paciente e ela falou, olha, eu tenho que fazer um churrasco do meu aniversário, mas eu não vou fazer no churrasco do meu aniversário porque eu não posso confraternizar na minha empresa, porque eu sou a única pessoa que é diferente das pessoas que pensam sobre fulano, sobre ciclano. Que difícil, não? Ela criou o problema, né, de certa forma. Ela ficou com medo. Eu acho que a questão ela teve medo. E esse medo starta, se você não tem essa coisa se você não tem autoconsciência, não busca um equilíbrio para entender e conseguir lidar com isso, você vai ter uma reação, às vezes até que você fala, nossa, por que eu falei isso, né? Por que eu disse? Por que eu pensei isso, né? Então, essa falta de controle que nós estamos tendo, né? Porque a verdade que a gente está discutindo é que hoje nós precisamos buscar o equilíbrio, porque nós estamos adoecendo muito. Nós estamos adoecendo demais, as pessoas estão adoecendo, a gente tem medo do que vai acontecer com os nossos adolescentes, com as nossas crianças, com as pessoas, então a gente está o tempo inteiro desequilibrado. É verdade. Não é verdade? Sem dúvida. Né? Você fica, financeiramente, você fala, olha como é que tá, não sei o quê. Alimentação desequilibrada, você trabalha das 8 da manhã, não tem sei que horas, sem sair, sem lazer, sem uma série de coisas. Então, existe todo um desequilíbrio. Pois é. Né? E que as pessoas hoje estão... Você vê movimentos, por exemplo, eu vejo, não sei se você já notou, algumas pessoas buscando meditação, yoga, você já viu isso? Já vi, mas a gente vai falar disso agora no próximo bloco. Segura aí, a gente entrou em um tema interessante agora, interessantíssimo, na busca do equilíbrio emocional, que é o que a sociedade mais aclama, seja no ambiente de trabalho, ambiente profissional, ambiente familiar, social. Todos estão buscando equilíbrio e hoje a psicóloga Silvia Rezende está conversando com a gente sobre esse assunto. Portanto, fique conosco que a gente já volta.